Leitura diária, Daniel capítulo 9, a lição Apocalipse, o livro da revelação. Versículos 1 e 2. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava vivendo sob o governo dos Medos, profetizados por ele mesmo, profeta e testemunho da palavra de Deus. Isso é magnífico. Ele se lembra também de outro profeta, Jeremias, que pela palavra do Senhor disse que seriam 70 anos a duração da desolação de Jerusalém. Jeremias 25, versículos 11 e 12. E seriam os babilônicos dominados por um outro poder. Isto já foi cumprido. Faltava agora o primeiro, o fim do cativeiro. Se o Império Babilônico passou por causa da sua crueldade e iniquidade, Daniel apressou-se em oração a confessar os pecados do seu povo e os pessoais também. Um profeta chamado por Deus, agora um sacerdote que clama ao Senhor pelo seu povo. Versículo 3. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Estes são sinais exteriores de tristeza e arrependimento ao implorar por misericórdia divina. Do versículo 4 ao versículo 19, toda essa seção do capítulo 9 é confissão sobre confissão. Diz assim: Deus grande e terrível, que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardas seus mandamentos. Está lá no versículo 4. Ele, o Senhor nosso Deus, é fiel à sua palavra e abençoa aqueles que aguardam. Aqui está o problema. O povo e toda a sua liderança não amou a palavra de Deus. Foram avisados no passado. Versículo 11 diz: Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Isso referindo-se a Deuteronômio 28, versículo 15 a 19. A Israel cabe apenas o corar de vergonha, segundo algumas traduções, porque eles estão diante de um Deus justo. Versículos 7 e 8. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, ou corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence, de novo, a confusão de rosto, o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, porque temos pecado contra ti. No versículo 19, diz ele assim: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Após confissão, adoração, Daniel busca atingir o coração de Deus, o seu amor e misericórdia. Ele diz: ó Senhor, ouve, perdoa, atende-nos, age, não retardes. E diz ainda: por amor de ti mesmo, tua cidade, teu povo, eles são chamados pelo teu nome, apela Daniel. Agora, o sacerdote aqui, Daniel, aproxima-se do Senhor com ousadia e confiadamente. Ele conhecia seu Deus e de Deus era conhecido, como diz o próprio Senhor lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Somente Daniel, Jó e Noé se livrariam de castigo, pois foram homens justos diante dele. A partir do versículo 20, Daniel relata a resposta do Senhor. Diz ele, versículo 20: Enquanto estava eu ainda orando, falando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, versículo 21 também diz: Sim, quando estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora da oblação da tarde.
Pois é, a resposta veio rápida, antes mesmo do amém. Deus seja louvado. O que foi uma surpresa para Daniel. E mais surpreendente, a resposta saiu ainda no início das súplicas, como disse o anjo. E ainda mais, a cereja do bolo, a coroação deste momento, a declaração de amor de Deus lá no versículo 23. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Diz o anjo no versículo 24: 70 anos estão decretadas sobre, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 70 semanas de anos sobre o povo de Israel e a santa cidade de Jerusalém, com dois grandes propósitos, um relativo ao pecado e o outro estabelecer a justiça. O primeiro, relativo ao pecado, é fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. O 2, relativo à justiça, é trazer justiça eterna, selar a visão. E 3, ungir os santos dos santos. Nesses dois propósitos, vemos o cumprimento na primeira vinda de Jesus e o segundo propósito na segunda vinda de Jesus. 3 momentos são subentendidos na divisão das 70 semanas de anos, conforme diz os versículos 25, 26 e 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido e nada ali subsistirá. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Os dois primeiros momentos e seguidos, que estão no versículo 25, partem da ordem de restauração de Jerusalém até sua total restauração. São 49 anos, 7 semanas. E daí até o ungido, mais 62 semanas. Ungido, Jesus, que somado 69 semanas de anos, ou 483 anos, que cai justamente na semana da Páscoa, crucificação de Jesus, quando o ungido é cortado. O terceiro momento, a última semana, a 70ª semana, duas interpretações despontam. A primeira, que a semana número 70 se cumpre na ressurreição de Jesus e no estabelecimento da igreja. A outra interpretação diz que se cumprirá futuramente. É a grande tribulação sobre o mundo, tempo da besta e o falso profeta, em relação ao povo do príncipe, os romanos, que para uns se cumpre a profecia e para outros tipifica os acontecimentos finais futuros em duplo cumprimento. Seja um, seja outro, confiemos no amor de Deus e no seu plano eterno para todos nós. Amém.